e hoje a gente vai conversar sobre o tema educação ambiental na região de mineração. O entrevistado de hoje é um amigo, né, pessoal meu, chamado Cleiton Ângelo Silva Costa. Ele é professor efetivo do Cefet e ele é doutor em ecologia. E ele fez sua pesquisa toda baseada nessa parte de educação ambiental e a percepção de ambiental da população em relação às áreas de mineração. Então, ele mesmo vai apresentar o currículo dele. Pode falar, Cleiton. Olá, Poliana. Olá, Eduardo. Olá a todos que nos assistem, tá? O meu nome, como bem dito pela Poliana, né, é Cleiton. Eu sou geógrafo, tenho mestrado em ciências ambientais e doutorado em ecologia. As minhas pesquisas, elas versam sobre percepção ambiental no âmbito da educação ambiental e na interface com os empreendimentos econômicos. Empreendimentos econômicos esses que vêm impactando, né, de várias formas, como, por exemplo, né, a poluição atmosférica. Então, diante, né, essa alteração na paisagem, nessa interferência nas questões socioambientais, é muito importante trabalhar, abordar uma educação ambiental que envolva, né, as características de um determinado lugar. Geralmente, a educação ambiental ela é pensada de uma forma ampla, ampla no sentido de padronizar essas atividades. E muitas das vezes, as questões locais elas são esquecidas. Eu acredito, né, e vários autores do segmento têm apostado muito nessa questão de buscar esses traços culturais, históricos dessas comunidades, porque isso pode favorecer, né, a participação e o engajamento das pessoas envolvidas em projetos de educação ambiental. Então, eu acredito muito nessa ideia. E não muito diferente, as próprias, né, empresas, que no caso, as mineradoras, elas têm apostado nesse segmento também, que são os RSC, são os Programas Socioambientais de Responsabilidade Corporativa. Nesse sentido, essas empresas estão buscando parcerias, né, com empresas terceirizadas que trabalham com gestão ambiental, justamente para buscar essas características da comunidade. Tem vários autores que trabalham a percepção ambiental e eles acreditam que a percepção é uma coisa muito particular. A pessoa ela consegue perceber um dado problema ambiental de acordo com o tempo de vivência naquele lugar, né? De acordo com seus preceitos culturais e por aí vai. Então, eu tenho acreditado bastante nessa ideia da avaliação da percepção dos envolvidos em um projeto ambiental para o sucesso desse projeto com um cunho em desenvolvimento sustentável. Então, você acha que, neste caso, a educação ambiental, ele é um preceito, um conceito bem, que tem que ser utilizado não só nas questões de mineração, mas também com relação aos outros assuntos, ambientais de uma cidade? Você acha que essa percepção ambiental da população é importante nesse aspecto? Sim, a percepção, como bem eu havia dito, né, ela tem o poder de atrair, né, as pessoas para o engajamento quanto a uma determinada ação. Comumente, nós presenciamos nas escolas, né, na maior parte delas, a questão de uma abordagem mais focada nas informações. Vale ressaltar que as informações ambientais, elas são importantíssimas, né? É a partir dela que eu vou ter a base para pensar em uma determinada ação. Mas eu não posso ficar preso apenas às informações. E que sentido que eu falo isso? É corriqueiro vermos em escolas, né, uma educação ambiental focada apenas na disseminação de informações. Como eu falei, é muito importante disseminar informações, principalmente agora no momento conturbado que a gente vive no país e no mundo, né? As informações devem estar aí dispostas de forma democrática para todos. Então, eu continuo batendo na tecla que essas informações são importantes, mas nós não podemos ficar presas a elas. Presas em que sentido? Trabalhar, por exemplo, a questão da qualidade da água e pedir para desenvolver cartazes. E esses cartazes, muitas vezes, são simplesmente colocados em alguns espaços da escola. Aí eu começo a perguntar, até que ponto isso é interessante? Será que a logística da escola permite que o aluno abra um campo de reflexão para tal, frente a essas informações que são colocadas
nesses cartazes, eu acho meio que difícil, principalmente se tratando da realidade das escolas brasileiras, que o tempo, né, de recreio, de recreação, é muito pequeno. Então, muitas vezes, as crianças, os adolescentes, enfim, todos os estudantes, eles vão destinar um tempo, né, mais precioso para conversar, para socializar, ou até mesmo para merendar. Tem essa questão também. Então, aquele objetivo de passar informações, fazer com que o aluno reflita sobre as mesmas, talvez ele caia por terra. Então, eu tenho que pensar numa outra maneira que eu comece a trabalhar as informações simultaneamente com as questões de ação. A ação, ela é um fator latente na educação ambiental. Eu preciso trazer com que esse verbo seja mais conjugado no ambiente escolar. Então, começa uma questão de parcerias. Eu preciso perceber o que a população, a comunidade escolar precisa. Então, o primeiro passo que o professor deve pensar é qual que é o problema ambiental que fica, né, afligido aquela população, que incomoda aquela comunidade. A partir dessa percepção, eu já vou trazer os envolvidos, né, para um engajamento. Opa, é um problema que ele precisa ser resolvido para o bem-estar de todos que habitam esse bairro, essa cidade, enfim, né, independe aí da área, da região geográfica. A partir do momento que eu busco quais são esses problemas, eu posso pensar, então, em uma ação. Ao invés de simplesmente ficar preso àquela ideia do cartaz, da divulgação de informação, eu posso, então, buscar parcerias, né? Eu posso colocar algumas frases de efeitos que, ora, poderiam estar naqueles cartazes, mas em lugares estratégicos, de grande visitação ou espaços públicos, como praças, né? Então, eu lanço alguma mensagem, alguma ideia que faça com que as pessoas, os transeuntes, pensem nessa questão. Eu posso levar isso também para cultos religiosos, né? Seja em espaços de candomblé, na religião católica, né, nos evangélicos. No momento de conversa lá, propor, né, os líderes religiosos um tempinho para se falar sobre esse assunto, que às vezes assombra a comunidade, como também, não só de forma local, né, mas globalmente. Porque geralmente o local ele é uma interface do global, que na verdade é um quebra-cabeça. E todas as peças estão em vários lugares. É claro que com um grau bem distinto de um lugar para o outro, mas ainda assim trata-se do planeta, né? Um único sistema. Então, essas parcerias, elas podem ser interessantes no sentido de tentar trazer o professor como aluno para buscar, né, ações, alguma coisa definitivamente prática, e não ficar apenas em informações. Eu penso que, a partir dessa seara de ação e informação, ou informação e ação, né, os ganhos em projetos, em atividades de educação ambiental, podem ser bem mais satisfatórios, bem mais positivos. Então, eu acho que é por aí. Tentar desconstruir a ideia de uma educação ambiental voltada exclusivamente para informações. Elas devem existir, mas devem ser pautadas na interface aí com a prática. E nós não podemos ficar presos, né, a um determinado tema que esteja incomodando uma dada comunidade. Mesmo porque os problemas, eles são vários. Eu falei problemas, então é o plural. Eu saio aí da esfera do singular. E isso é importante. Quando eu penso num grande empreendimento econômico, não precisa ser nem necessariamente a mineração, pode ser hidrelétrica, enfim. Mas no caso de Minas Gerais, nós temos aí um dos grandes ícones, né, do empreendimento econômico, as mineradoras. Olha os problemas todos que nós, né, temos presenciados ao longo desses anos. Seja lá em Mariana, seja agora recentemente em Brumadinho. Como que fica essa população? Como que fica essa comunidade que está ali no entorno, né, da instalação dessas mineradoras? Será que é só o trabalho que conta? É claro que ele é importante. Nós não podemos deixar de lado essa questão da empregabilidade. Geralmente, ela é a mola propulsora, né, para uma determinada comunidade. Mas eu tenho que mostrar os caminhos da sustentabilidade. E isso perpassa na ideia que eu tenho que colocar uma semente crítica na cabeça de cada um dos moradores desses lugares, né, desses lugares que
tem aí as relações socioambientais bem conturbadas por conta da relação da mineração e meio ambiente e a própria comunidade. Então, isso deve ser pensado. A escola ela tem que pensar que o papel dela é fundamental para essa conscientização ambiental. Se ela não abraçar a causa, nós vamos distanciarmos dessa questão da sustentabilidade. E hoje, mais do que nunca, a sustentabilidade ela é o nosso ar, né? Nós precisamos dela. E isso pode ser apoiado pela questão do objetivo do desenvolvimento sustentável, né? A própria expressão já conota a importância do ato de sustentar. Ou seja, eu tenho que pensar em questões de conservação pautadas, né, na sustentabilidade. Não é a questão de, vamos simplesmente mudar o plano econômico dessas cidades que estão atreladas à mineração. Não é assim. As questões elas vão além desse pensamento raso. É realmente um pensamento raso, eu tenho que ir além. Eu preciso dessa atividade econômica para que a economia continue, né, fluindo, mas precisa rever como que essa situação homem-natureza mineradoras estão se dando. Eu posso dizer que, ao longo das minhas pesquisas, né, principalmente no município de Congonhas, eu entrevistei aí em torno de 2.000 alunos da rede municipal, tá? Mais de 10 escolas da rede municipal de Congonhas, e, pasmem, né, a percepção que eu avaliei desses alunos e professores, inclusive professores, é que a mineradora ela é vista de forma positiva, justamente por estar muito enraizada na cabeça das pessoas pelo fator econômico. Então, o fator econômico é preponderante. Então, eu tenho que buscar, né, por via ali dos professores, uma tentativa de mudança de pensamento quanto à presença das mineradoras. Só que é complicado. Os próprios professores, né, dentro do contexto da minha avaliação, dentro dessa ideia de percepção, eu pude perceber que eles têm dificuldade de entender o homem, o ser humano, desculpa, tá? O ser humano, hoje é mais apropriado falar ser humano, como parte integrante do meio ambiente. Aí eu levantei esse questionamento. Como que um professor vai trabalhar as questões ambientais, incisivamente os problemas ambientais, sendo que parte dos professores tem uma dificuldade quanto ao entendimento que ele faz parte do meio ambiente? A princípio, isso pode parecer também um raciocínio raso, mas não é. Então, isso sinaliza que os professores precisam de cursos de capacitação de forma contínua. E isso, essa lacuna pode ser, né, uma questão da própria mineradora, em parceria com o poder público, de ofertar cursos de capacitação de cunho ambiental para os professores, justamente para tentar amenizar essas interpretações equivocadas, né, ou a falta de informações sobre a relação ser humano-natureza. É claro que isso não é uma regra, nós não podemos generalizar. E não é culpa dos professores, isso é culpa do sistema. E, então, os políticos devem repensar, né, a sua agenda política no sentido de tentar mudar esse cenário que nós temos hoje, praticamente, no sistema Você acha educacional. que a educação ambiental ela deve ser mais relacionada à nossa prática. Tipo assim, não adianta eu ensinar conceito, foi o que nós abordamos semana passada, né, Eduardo? Então, a gente não adianta ensinar os conceitos para os alunos, o que é meio ambiente, o que é ecologia, por que você tem que preservar o meio ambiente, se você não tiver de cunho colocar isso em prática. Então, com relação ao assunto da educação ambiental, eu acho que abordar ela de forma prática, igual aquilo que você falou, não adianta falar, fazer um cartaz falando para preservar a água, se você não sabe qual é o problema ambiental que está afligindo a sua cidade. Nós mesmos, que somos moradores de Ribeirão das Neves, a gente está inserido dentro de um local que não tem saneamento básico, que não tem a coleta adequada do lixo. Só que
Por que eu vou estudar que uma área nossa tem um tal rio, tal poluído? Tem que estudar, mas você tem que saber, pelo menos, que você, o ser humano, ele está inserido dentro de tal problema, aquilo que você falou, né, com relação à mineração, que às vezes a pessoa não sabe que ela do problema ambiental que aflige a população. Ou então faz vistas grossas, ou tapa os olhos em relação a isso. Então, eles acham importante, só que é aquilo que eu falei, acha importante aliar apenas o econômico, não aliou a sustentabilidade, no caso. O que falta, né, Poliana e Cleiton, quando a gente vê essas questões todas que você comentou muito bem, Cleiton, no sentido de colocar que só informação não resolve, e as pessoas tendem a fazer as percepções por um prisma. Se eu olhar o prisma econômico, né, se eu olhar só o feixe econômico, o prisma ele pega a luz, divide ela em feixes. Se eu olhar só a questão econômica, lógico que a mineradora é muito interessante para o meu município. Aqui em Rio das Nevas, a gente queria uma mineradora, a gente queria uma empresa de grande porte. Eu fui em Brumadinho participar de um campeonato e a gente foi lá no centro, onde a Vale construiu um centro esportivo lá, né? Muito bacana. Então, querendo ou não, você vê que tem um ganho. Essa questão, olha o que aconteceu logo depois que eu fui lá e participei do campeonato, pouco tempo depois a barragem se rompeu. E olha os danos, olha as vidas, né? Então, isso tem que equilibrar. Uma coisa importante que você falou, que eu acho assim, muito pertinente, Cleiton, é a questão da informação e prática. Aqui em Neves, nós íamos começar em março, se não fosse a pandemia, tinha acontecido, que era o dia D da reciclagem. Uma vez por quinzena ou por mês, a gente ia fazer uma ação com os alunos todos, de todas as escolas que tem no município, e a gente ia colocar bags, né, junto com a cooperativa, e todo mundo ia trazer o PET, a caixa de papelão, o metal, né, e fazer uma ação integrada mensalmente com as escolas que corrobora com aquilo que você falou. Não é só informar, não é só pôr o cartaz, o nosso sistema educacional é muito rápido, muito curto, os meninos ficam muito tempo dentro de sala de aula, e o pouquinho que fica fora é 15 minutos, que mal dá para merendar. Então, realmente, não tem como fazer ações. E como você acha de onde que tem que partir essa transição da teoria e da prática? Da onde que isso tem que surgir? Como que nós vamos integrar isso no nosso dia a dia? Então, o pontapé inicial para essa mudança é a percepção. Quando nós falamos em percepção, o professor ele tem que ter o feeling de saber fazer uma releitura do local de vivência, né? A experiência, onde o aluno vive, onde ele está inserido. Às vezes, o professor ele tem uma concepção X daquela realidade do meio ambiente e os alunos têm X, Y, W, T, ou seja, reforça aquela ideia que eu havia dito para vocês, que cada um percebe o meio ambiente da sua maneira. Então, como que o professor pode dar passos significativos nesse sentido? É ele elaborar um questionário. Esse questionário para buscar, na tentativa de investigar, qual que é a visão dos alunos em relação a um determinado problema. É a partir dessas falas, né, dessa leitura, dessa questão de analisar os dados, que o professor pode ter opa, eu posso investir melhor as atividades de educação ambiental nesse sentido aqui, porque eu percebo que é uma deficiência, né, por parte dos meus alunos quanto entendimento da sua relação com o meio ambiente. Então, não é uma coisa difícil, não é uma coisa de 7 cabeças. O professor ele deve se preocupar com a avaliação da percepção ambiental de seus alunos ou dos envolvidos, que às vezes um projeto de educação ambiental ele não fica restrito aos alunos de uma determinada turma. Pode ser de toda a escola, pode ser também, quiçá, da própria comunidade escolar. Então, se for da comunidade escolar, ele também vai ter que ter e investir, né, nessa figura de investigador, buscar saber qual que é a percepção de todos, inclusive do comerciante, né, do trabalhador, para realmente trazer essas pessoas na busca de mitigações, que só assim a pessoa é capaz de pensar em algo. Vamos aqui num exemplo bem básico. Você, quando está numa roda de conversa e vai falar sobre uma determinada temática que você não tem conhecimento, geralmente a sua ação é ficar o quê? Quieto. Você não consegue falar e muito menos propor uma atividade, uma ação.
Então, a partir do momento que eu vou preparar, elaborar um projeto de educação ambiental, que eu escuto os meus alunos ou os envolvidos nesse projeto de educação ambiental, você já dá voz a essas pessoas. Então, elas se sentem mais à vontade de participar, de dar opiniões. E a educação ambiental, ela tem como base na sua estrutura a participação. Se eu não consigo atrair a participação, a educação ambiental ela para por ali. É simplesmente um ato de cumprir atividades dentro do calendário, do cronograma escolar, que não é a intenção das escolas. Então, eu Ensinar o tenho que... conceito, né? Isso Ensina, mesmo, Poliana. ensinar o conceito, mas não ensinar a colocar em prática. Eu É, acho que mas o ensino dessa forma, ele não tem sentido para o aluno. Eu acho que você tem que aprender aquilo conteúdo, mas você tem que saber colocá-lo em prática. E com muito relação à educação ambiental, é isso, é ação mesmo. Se você não aprender a colocar em prática aquilo que você aprende na educação ambiental, aquela sensibilização, a sua participação, é difícil você conseguir entender algo com relação à educação ambiental. é justamente essa ideia. Então, a princípio, nós podemos pensar, não, mas será é tão difícil, né? Buscar essa participação, buscar esse engajamento, sair um pouco da teoria e mergulhar, né? Fazer uma apneia aí na prática. Mas não é. A partir do momento que eu começo a avaliar a percepção ambiental dos envolvidos, eu começo a ter um cenário, uma clareza, né, melhor desse cenário. Então, às vezes, que eu tinha de início pensado, porque quando nós vamos planejar um projeto de educação ambiental, é claro que a gente já tem alguns ali tentáculos dos objetivos, mas esses objetivos eles podem ser totalmente reformulados a partir da leitura da interpretação, né, da percepção dos envolvidos. Então, isso é muito rico, isso é muito positivo para o desenvolvimento positivo também, desculpa aí, né, positivo dos projetos de educação ambiental. Então, Eduardo, eu creio piamente que a avaliação da percepção, né, ambiental, ela é de suma importância para o pleno desenvolvimento de quaisquer projetos ambientais. Eu acho que ela, talvez, hoje pode ser considerada como uma mola, né, propulsora para o desenvolvimento de projetos ambientais. Sem a percepção, não é que os projetos ambientais não possam ser desenvolvidos. Não, não é regra. Mas eu tenho, assim, uma margem maior do meu projeto não ir para frente ou não alcançar os objetivos de forma consolidada. Então, a partir do momento que o professor destinar um tempo maior, né, como eu posso saber sobre a realidade dos meus alunos ou dos envolvidos no projeto que eu quero propor, né, nesse sentimento de, eu quero saber, eu quero escutar, eu acho que as coisas vão fluir mais para a prática. E a teoria, ela vai continuar, porque ela é importante, mas fazendo o papel dela ali de coadjuvante. Porque a ação, ela tem que prevalecer, sobressair em detrimento da teoria. E, além desse exemplo que eu dei no nosso bate-papo de hoje, né, sobre a questão de buscar participações, seja de cunho religioso ou de expor uma ideia na praça pública, tem várias outras que a gente pode pensar. Né? O professor pode propor aos alunos informações também que podem ser colocadas dentro de ônibus, né? Então, além da questão ambiental, do problema ambiental, eu vou mostrar para o aluno, né, como que se dá a rede de articulação da sociedade, que isso é importante. Não deixa, né, a deriva a questão ambiental, porque é uma rede. Então, ele vai saber ter o trato, né, como chegar até lá. Mas eu trabalho com educação infantil ou educação fundamental A, né, no início. Mas você tem que trazer a comunidade, não tem, para os projetos? É claro que um aluno menor de idade não pode desempenhar essa função, mas aí com auxílio do próprio pai, ou do responsável, ou até mesmo do professor, ou de algum servidor da escola. Então, eu tenho várias saídas para tentar chegar, de fato, a uma prática. E o aluno ele tem que colocar na cabeça o seguinte, que aquela ideia de colocar, né, ofertar informações dentro do espaço da escola, ela é legal, mas às vezes ela não pode cumprir o seu objetivo. E quando eu coloco essas informações, por exemplo, dentro de um ônibus, né, geralmente ali atrás, onde o motorista está, tem um vidro, e nesse vidro tem alguns cartazes. Eu posso, né, conversar com o empresário responsável por essas empresas de ônibus
e colocar ali. Eu posso buscar as pessoas que estão, né, transitando, um número maior de pessoas. Essas pessoas muitas vezes estão ansiosas ali dentro do ônibus, elas começam a pensar em alguma coisa que você lançou ali que cabe, né, reflexão, e isso já vai fazer com que ela pense, faça uma reflexão sobre a situação e, quiçá, tomar uma atitude, uma postura sustentável. Então, eu acho que é por aí. Nós temos que trabalhar, sim, as informações, mas sempre pensando em apresentar ações, medidas mitigadoras, que aí sim nós vamos colocar uma educação ambiental, né, a favor aí da sustentabilidade. Então, Ô, Poliana, Oi. em relação a tudo que a gente já vem conversando no programa, a participação do Cleiton aí fantástica, uma contribuição aí, né, com muito conhecimento, com muita informação. Nesse período de pandemia, Poliana, como é que nós vamos conseguir tocar aqui, principalmente aqui na nossa cidade, Mundo das Neves, essa quebra de paradigma e em pandemia, com aula remota, as escolas não funcionando. Eu até escrevi um texto no blog e um podcast sobre aula sem escola, né? As escolas não estão funcionando, a aula tem que continuar aprendendo. Como que nós vamos, então, dar o próximo passo? Porque a gente já começou, através do programa, focando na educação ambiental, e esse programa faz o que um dos braços que o Cleiton falou, a informação vai continuar circulando, né? Só que agora a gente tem que dar o próximo passo, que é buscar ações práticas. Isso. Assim, eu creio que através do ensino remoto, você pode fazer algumas colocações aos professores na sua videoaula, na sua sensibilização semanal com relação aos grupos de WhatsApp, no caso, você pode fazer sensibilização com relação à educação ambiental, utilizando o ensino híbrido, né? Que o ensino híbrido é as novas formas, novas tecnologias que você vai utilizar para chegar ao seu aluno. Apesar da gente falar assim, o aluno não tem acesso à internet, tantos por cento não tem acesso. Hoje em dia, a gente sabe, pelo menos a realidade da minha escola, eu falo pela minha escola, que 90% dos alunos, eles têm acesso à internet com relação a isso. Eu acho que essa informação com relação à educação ambiental, à sustentabilidade, eu acho que você tem que abordar esse assunto dentro das suas aulas remotas. Com o vídeo da semana passada, por exemplo, eu postei no grupo do WhatsApp dos meus alunos e já pedi meus alunos para me propor algumas ações com relação a esse assunto, que foi abordado lá no vídeo da semana passada. E assim, eu acho que o professor pode tentar sensibilizar, porque a gente foi pego de surpresa, né, com relação à pandemia, a gente não esperava que isso iria acontecer, mas eu acho que a gente pode inserir dentro do ensino remoto essa parte de educação ambiental. Você não tem que ensinar só os conceitos, mas essa parte de sensibilização do aluno, eu acho que a gente pode abordar dentro das aulas remotas. Tem que ensinar só teoria. Os meninos já estão assistindo, no caso da Secretaria Estadual de Educação, já estão assistindo a videoaula pela TV. Eu acho que você tem que procurar propor uma atividade complementar abordando outros assuntos ou abordando os assuntos relacionados à educação ambiental, que eu acho que pode ser feito. Cleiton, qual seria a dica que você dá para os pais que estão em casa, com o filho, todo mundo dentro de casa? O que você pode falar aí nas suas pesquisas, nos seus estudos, para que a gente possa ter dentro de casa e quem alcançar o vídeo desse programa nosso alcançar, qual que seria a dica que você poderia dar para os pais que estão com as crianças o tempo todo dentro de casa? Bom, uma dica muito interessante, Eduardo, eu estou até no momento escrevendo um artigo científico sobre a temática, é a elaboração de vídeos animados. É uma ferramenta que está sendo muito utilizada, tá? Então, o que o aluno e os pais podem fazer conjuntamente, né? Eles podem entrar no Google e digitar ali na busca por vídeos animados, só para eles terem ideia do que se trata, tá? Mas a própria expressão já não sinaliza do que se trata, né? São vídeos que vão ter uma animação. E essa animação, ela vai desde o uso de mãos, ela é muito interessante. Ela prende a atenção dos envolvidos, seja o pai, seja o aluno, seja o responsável, né? Então, o aluno, ele, para colocar uma informação, olha, nós falando de informação novamente, né? Para ver como que é importante. Eu não preciso descartá-la, eu preciso dela para ter a base. Mas nesse momento de pandemia,
Os pais, os alunos, né, eles podem pesquisar sobre educação ambiental, sobre um determinado problema e utilizar essas informações nesses vídeos animados. Feito isso, depois ele pode compartilhar esse vídeo animado em suas redes sociais. Isso é uma maneira, né, de mostrar, né, os coleguinhas, enfim, ao público, como aquela situação está sendo tratada ou como aquela situação é vista na perspectiva daquele aluno, conjuntamente com aquele pai, né, sobre aquele determinado tema. Então, assim, eu sugiro aos pais e professores também que queiram, né, orientar os seus alunos, que sugiram essa questão aí de elaboração de vídeos animados. É muito interessante, antes mesmo de entrarmos no período de isolamento social, eu já tinha proposto essa atividade aos meus alunos, porque estava no início. Então, eu trabalhei os principais conceitos geográficos, região, território, e deixei bem aberto para eles, justamente para eles buscarem informações. Então, eles teriam que fazer uma releitura dos principais conceitos geográficos, região, lugar, território, né, dentro dos desdobramentos do isolamento social. Como que fica a ideia de território com isolamento social? Será que os países vão ficar preocupados com a abertura de fronteiras ou não? E a gente já tem visto isso, né? O Reino Unido, por exemplo, hoje cancelou não, colocou em estado de alerta os transeúntes que vêm da Espanha. Então, está tendo toda uma mudança no cenário. Isso aqui é um exemplo hipotético, tá? Mas pode ser utilizado de várias maneiras. Aqui é só para o professor ter o pontapé inicial e pensar em alternativas nessa base de raciocínio. Então, é muito instigante. Faça com que o aluno pesquise, né? Coloque informações, compartilhe essas informações a partir do momento que ele vai postar isso em suas redes sociais, né? E, além disso, ele pode promover um debate entre os seus entes familiares, né? O pai questionando, mas o que nós poderíamos fazer? Nesse momento de pandemia, a ação ela fica um pouco, né, restritiva, porque nós não podemos sair, né, desse contato com o meio físico, o meio externo, fora da sua casa. Então, talvez, no momento, um debate, né, trazendo o que poderia ser colocado como medida mitigadora, passa a ser interessante. Nós não podemos deixar de lado, né, a questão de praticar a educação ambiental. Mesmo que para o momento a ação ainda ela não fique pulsante, ainda assim é um meio para se trabalhar a educação ambiental nesse período de isolamento social. Essa é a minha sugestão. Poliana, já estamos, né, já passamos de 30 minutos, né? O nosso programa ele tem sempre esse formato de manter esses 30 minutos. E vamos fechar o programa de hoje com a palavra, Poliana. Então, Cleito, muito obrigado por ter participado, né? Você sabe que eu te convidei em cima da hora, você aceitou essa participação. Muito obrigado por você ter contribuído com conhecimento nesse Cidade Sustentável. E a gente quer sua participação efetiva depois em outros programas, porque seu conhecimento foi de grande valia para nós, né? Então, muito obrigada pela participação e que a gente continue parceiro de pesquisa sempre, né? Isso. E, que a gente adora, a gente tem a mesma linha de pesquisa, então as ideias da gente, a gente se conheceu por acaso, mas as ideias da nossa bate, né, com relação à parte de pesquisa. Então, muito obrigada mesmo pela participação. Sua participação foi ótima com relação ao assunto. O assunto é bastante amplo, né? A gente dá para ficar muitos programas falando sobre esse assunto, mas muito obrigada mesmo, viu, Cleide? Poliana, agradeço as palavras. Agradeço também, né, o seu convite, assim como o do Eduardo. Espero contribuir nos próximos programas, quando vocês acharem, julgarem necessária a minha participação, e também espero que eu tenha contribuído um pouco com esse bate-papo de hoje. O programa Cidade Sustentável, né, é uma idealização aí do Neves Hub, em parceria com a TV Venda Nova. A TV Venda Nova tem sido uma grande parceira nossa aí, disseminando, né, as informações para a gente aí. E a gente agradece aí bastante, né, a sua participação, riquíssima, muita informação. Deixamos você falar bastante, porque a gente precisa absorver isso aí. E estamos firmes nesse projeto aí. A gente sabe que tem muito para acontecer
E a gente espera, né, que que a próxima geração, que os próximos anos, a gente tenha um conceito e uma ideia de sustentabilidade muito maior, a percepção, né, dessa importância e prática, né, no dia a dia disso aí, a gente veja os efeitos disso aí. Beleza? Então, um forte abraço. Poliana, até o próximo programa, né? E a gente vai estar aí falando mais vezes aí. Cleiton, tudo de bom para você aí, cara. Mais uma vez, obrigado e até mais. Até mais.